Ave Regina Celorum, Ave Domina Angelorum, Salve Ragdix, salve porta, ex qua mundo lux exhorta, Gaude Virgo gloriosa, super omnes speciosa, Vale o valde decora, et pro nobis Cristo exora. Olá, caríssimos irmãos. Hoje o tema do nosso vídeo é cismático ou sede vacante. O que é um cismático e o que é um sede vacante? Para quem não entende, parece ser a mesma coisa, um cismático e um sede vacante. No entanto, as coisas não são assim. Cismático é uma coisa, sede vacante é outra. A respeito do cismático, o cismático necessariamente tem que ter um papa seu. Então, a pessoa que é cismático, ou o grupo que é cismático, eles elegem o seu próprio papa. E aí, depois que eles têm seu próprio papa, eles começam a se organizar como se fosse uma igreja mesmo, né? Com dioceses e tudo mais. Um sede vacante, ele é sede vacante por quê? Porque simplesmente ele acredita que a sé de Pedro está vazia, ou seja, vacante. Vacante para a igreja é quando, por exemplo, o Papa morre e aí até eleger o novo Papa a sé está vacante. Ou então, quando um bispo de uma diocese morre, ou então é transferido para outro lugar e não é substituído imediatamente por outro. Então, aquele período em que a diocese está sem bispo, que o bispo foi transferido ou o bispo morreu, e o Papa não nomeou novo bispo, aquele período é chamado de sede vacante. A sé está sem bispo. Então, um sede vacante, ele acredita simplesmente que não há um papa. Não há um papa. É diferente. Um cismático, eles elegem o seu próprio papa. Um sede vacante, eles acreditam que não há um papa, que a sé está vacante. Então, nós devemos ter muito cuidado quando a gente acusa as pessoas de serem sede vacantes e de serem cismáticos, né? Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás a respeito da, por exemplo, Fraternidade Sacerdotal São Pio X. Eu não sei se todos que estão nos assistindo sabem o que é, mas a Fraternidade Sacerdotal São Pio X, ela não é cismática. E isto eu digo com base nessas duas coisas. Primeiro, que eles não têm um papa, eles não têm o seu próprio papa, eles reconhecem que o Papa Francisco é o papa, inclusive nas igrejas deles tem o quadro do papa na sacristia, né? E eles não dizem que a sede está vacante, que não tem nenhum papa governando a igreja, né? Eles têm o papa, eles podem até não concordar com algumas coisas que o papa diz ou que o papa prega, né, com algum documento, alguma coisa assim. Mas isso não significa que eles dizem que não tem papa. Eles acreditam que tem papa, acreditam que o papa é o Papa Francisco e, portanto, eles não são cismáticos, né? O próprio Papa Francisco, recentemente,
respondeu a um bispo suíço que perguntou ao Papa: Santo Padre, os padres e as pessoas que seguem a fraternidade sacerdotal São Pio X, eles são cismáticos? E o Papa disse: não, eles não são cismáticos. Existe também, algumas pessoas que estão nos assistindo podem ter ficado sabendo disso, existe também a história de que quando o Papa Francisco era o cardeal de Buenos Aires, lá na Argentina existe, né, como em todos os países, existe seus modos, né, de tratar as coisas do seu jeito, né? Então, lá na Argentina, o governo, ele reconhece quem é igreja e quem é seita, né? Então, eles fazem a distinção, eles não dizem que tudo é igreja. Então, na Argentina, o governo da Argentina considera a Igreja Católica uma igreja e as outras consideram seita. Então, teve lá uma discussão na qual eles queriam classificar a fraternidade sacerdotal São Pio X, que tem lá também, eles queriam classificar como seita. E o Papa Francisco, que na época era o arcebispo de Buenos Aires, ele intercedeu pela fraternidade São Pio X. E, através dessa intervenção dele, o governo da Argentina reconhece a fraternidade como Igreja Católica. A fraternidade é parte da Igreja Católica, não é uma seita, né? Isto pelo governo da Argentina. Então, se o Papa tivesse plena consciência que a fraternidade era sede vacante, era cismática, ele jamais ia interceder para que ela fosse reconhecida como igreja lá na Argentina. E, portanto, caríssimos irmãos, a fraternidade sacerdotal, a gente pode até não concordar, né? As pessoas podem ter até suas razões, seus motivos para não concordar que eles não sejam chamados de cismático, mas oficialmente eles não são cismáticos, né? O Papa Francisco, no ano da misericórdia, ele disse, né, ele declarou que os católicos podem ir na missa, na fraternidade, os católicos podem comungar, podem confessar, podem batizar. Quando chegou no fim do ano da misericórdia, ele estendeu por tempo indeterminado este mandato. Se o Papa estendeu, né? Aliás, não precisa nem estender. Se ele tivesse feito isso, né? Deixado que os católicos pudessem ir à missa, pudessem comungar, pudessem confessar, sabendo que era cismático, então seria um erro gravíssimo da parte do Papa. Então, o Papa sabe que eles não são cismáticos, né? Entre os católicos existem vários tipos de entendimento, né? Tem uns que diz que é cismático, que eles não passam nem na frente da porta. Outros dizem, não é cismático, e eu, quando não posso ir na missa na minha paróquia, eu vou lá. Quando eu tenho oportunidade de ir lá, eu vou, eu confesso, e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, entre uma multidão de pessoas, haverá sempre muitos tipos de entendimentos. Mas a verdade é que realmente, né, a fraternidade não é cismática. Algumas pessoas que estão nos assistindo podem mandar uma pergunta para mim, né, dizendo assim, mas Frei, na internet existe um documento, uma entrevista na qual o cardeal Raymond Burke diz que a fraternidade é cismática. Sim, isto é o que o cardeal disse, isso é o que o cardeal pensa.
Mas aqui nós estamos dizendo o que o Papa disse e que o Papa pensa, né? Quem governa a igreja é o Papa, não é o cardeal, né? Eu não estou dizendo que o cardeal não presta, não estou dizendo que ele é um modernista, não estou dizendo que ele não presta. Eu gosto dele, né? É um bom cardeal, é um bom bispo, mas o que o Papa disse é o que está, no meu ver, é o que está certo, né? Porque o Papa, ele tem a responsabilidade de guiar os fiéis. Se o Papa, que é o chefe universal da igreja, se ele empurra os fiéis para o caminho errado, então estamos perdidos, né? Então, eu não acredito que ele empurrou os fiéis para o caminho errado. Então, a fraternidade sacerdotal não é cismática, nem é sede vacante, né? Existem outros tipos de movimentos que também é tipo não cismático, mas como se fosse não, é outro tipo de sede vacantes, que é os chamados, como é que chama? Existe três ou quatro movimentos que se consideram como que eles tivessem o próprio Papa, né? Ou que a sede está vacante. Então, as pessoas devem conhecer esses termos para não fazer confusão entre os fiéis. Eu espero ter esclarecido um pouco, né? Embora eu não tenha muita condição intelectual para poder aclarear, né? Clarear um pouco melhor as mentes, mas aquilo que eu pude fazer, eu fiz. E peço a você que nos ajude a divulgar esse vídeo. Vamos fazer crescer o nosso canal, fazer crescer nosso apostolado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Não esqueça de deixar os seus comentários, de dar o seu like ou dislike, né? Se você não concorda comigo a respeito do que eu falei da fraternidade, pode dar o dislike para saber que muita gente não concordou comigo, tá bom? Deus abençoe a todos.